Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja em nossos corações e sejamos agradecidos. Meu nome é Carlos Caetano, este é o canal Caminho do Bem. Convido a você a dar o seu like, ou até mesmo seu dislike, inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para que todos possam estar inteirados no conteúdo deste canal. Aborrecer tudo que é contrário ao Evangelho de Cristo. Tudo que é contrário ao ensino da sua palavra. A forma de nós aprendermos, de nós lidarmos na nossa fé cristã, o que nós devemos ouvir, o que nós devemos esperar dos púlpitos, o que nós devemos esperar das pregações. Coisas sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas, sobre os nossos anseios. Isso nós veremos à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Certo? E já adianto, não faz parte de nenhum estudo teológico, porque a própria Bíblia responde ela mesma. As Escrituras é a suficiência nossa, somente as Escrituras. E gostaria de colocar agora para vocês, um descritivo aqui, uma passagem muito importante sobre a palavra de Cristo. Ela deve habitar o cristão verdadeiramente. Então, em Colossenses, capítulo 3, no versículo 16, como podem ver aí embaixo, está escrito: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria. As palavras de Cristo, as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é suficiente na nossa vida. Será que ele ensinou nós a buscar os nossos anseios, a buscar coisas terrenas, a buscar coisas materiais? Durante esse vídeo, peço que você fique até o final desse vídeo. Vou passar informações aqui dentro das Escrituras e estou passando para você de uma forma simples, uma forma objetiva, sem usar argumentos teológicos, não. A própria Escritura, ela vai te responder. A própria Escritura, ela vai te ensinar, ela te ensina. E você já deve ter ouvido falar de muitos que estavam no engano, falsas denominações ou seitas, né, onde tinham heresias. Quando entende a verdade da palavra de Deus, isso não é um outro evangelho, não, é o evangelho. O evangelho de Cristo é único. A palavra de Deus nos ensina que nenhuma escritura, né, ela é de particular interpretação. Ela não tem a sua própria interpretação. Eu já interpretei, no meu ponto de vista, já interpretei a Escritura na minha visão. O que vinha na minha mente, já preguei coisas que veio na mente, e preguei, simplesmente preguei. E a Bíblia nos ensina que o coração do homem, ele é enganoso. Nós não devemos confiar no nosso próprio coração. Nós devemos pregar, profetizar, falar, conversar das coisas de Deus através de um crivo, através de uma base sólida. O que é essa base sólida? A base sólida é as Escrituras. As Escrituras testificam de Cristo. Os profetas falaram de Cristo, que veio antes, os apóstolos falaram de Cristo. Antes, Deus falou por intermédio dos profetas, pelo Espírito Santo, né, guiou, falou por intermédio dos profetas, as profecias se cumpriram em Cristo, né? E, por último, Deus falou através do Filho, de Jesus Cristo. Então, nós, como cristãos, estamos inteirados na palavra do Filho. Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, Então, nós devemos ter em todo o conteúdo das Escrituras. E quando nós queremos saber se algo é dissonante ou se algo é de Deus ou não é, nós devemos ver se está em concordância com a Escritura, porque o Espírito Santo nunca vai entrar em contradição consigo mesmo.
Às vezes você escuta uma pregação aqui. O Espírito Santo me revelou tal coisa, me revelou isso e aquilo outro. E, no outro lugar, a mesma pregação, a mesma palavra, o mesmo contexto ali nas escrituras ali, e prega uma outra coisa. Será que o Espírito Santo, ele entra em discordância com ele mesmo? Será que essa é a forma de pregar? O que vinha na cabeça, quero ver o que Deus vai tirar aqui desse trecho. Já ouvi isso. O que Deus vai tirar? O que Deus vai falar por nós nesse trecho? Aí, o pregador, movido nas suas emoções, sem preparo, sem manejar bem a palavra da verdade, o que vem através do seu coração e passa na sua mente, ele prega como sendo de Deus. E isso é muito perigoso, muito grave. Olha, vou dizer no começo desse vídeo, desconfie de tudo aquilo. Olha, desconfie, eu vou te explicar e vou te dar para você um norte, vou te dar para você um caminho aonde você deve saber se é ou não é, testificar se é de Deus ou não é. Temos exemplos aqui durante o decorrer desse vídeo, você vai ver um exemplo muito importante nas escrituras a respeito disso. Então, desconfie daquele que fala assim, Deus manda te falar, Deus manda te pregar, né? Isso. Você, o que você deve fazer? O que fala a respeito da profecia? As escrituras mesmo nos ensinam. Não desprezeis as profecias, certo? Examinai tudo e retende bem. O que Cristo ensinou? Errais por não examinar as escrituras. Esse examinar não é uma profecia aleatória. Essa profecia ela tem que estar em ressonância, ela tem que estar de acordo com o que já está ensinado nas escrituras. Porque se não tiver, foi o Espírito Santo que criou. O Espírito Santo é intérprete das escrituras. O Espírito Santo que criou os homens para falar, né? E escrever para nosso ensino, para o nosto proveito, tudo aquilo que está escrito, certo? Então nós devemos examinar se aquilo lá é de Deus ou não é. E vamos temos respaldo para isso que eu estou falando, temos respaldo aqui e você vai acompanhar. Abra a sua Bíblia aí, né? Essa passagem está 3, né, de Colossenses, versículo 16, você pode examinar. É importante você pausa esse vídeo e abre nas escrituras e lê todo o contexto. E assim você vai entendendo claramente tudo isso que estou falando para vocês nesse vídeo. Deus colocou no meu coração para gravar esse vídeo e, às vezes, também desmistificar algo que está na cabeça de muitos. Eu saí de tal lugar por amor ao Evangelho. E muitos julgam falar que lá saiu para pecar, que lá saiu para viver que nem um mundo. Será que é isso mesmo? Será que, de fato, a pessoa saiu por causa disso? Ou será que saiu porque não estava escutando aquilo que alimentava a sua alma? O que alimenta a alma? É a palavra pregada em verdade, pregada fidedignamente, não um outro evangelho. E não tem outro evangelho, o evangelho é único, é um só, é o evangelho. E o evangelho, ele é o que consta, o que já está revelado. A Bíblia já é a revelação de Deus para todos nós. Tome cuidado com aquele que fala assim: Deus me revelou isso, trazendo um novo contexto, trazendo uma nova revelação, aquilo que já está fechado no canão das Escrituras. Lembra que eu falei no começo desse vídeo, e que está nas Escrituras? Deus falou por intermédio dos profetas, e por último, né? Último, falou através do Filho, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, certo? E olha que interessante, o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 4. Vou colocar na tela para vocês. Olha só. Porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, isso é os apóstolos falando, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis.
Tá vendo? É muito sério pregar algo que não é o evangelho. Eu já preguei muita coisa fora do contexto das escrituras. E eu vou compartilhar uma coisa aqui que eu não compartilhei em nenhum dos vídeos anteriores no canal. Quer você acredite ou não, porque a minha missão aqui é transmitir. Eu vou transmitir para você o conhecimento, aquilo que Deus fez na minha vida. E aí cabe o Espírito Santo tocar dentro do seu coração e fazer você entender também. Eu já preguei, já fui um líder. E quando eu pregava e achava que, num contexto assim, vamos dizer assim, barulho, é, várias linguagens ao mesmo tempo ali, e aquela, né, um suposto fervor, eu achando que um movimentar, né, de Deus, não estou falando que tudo não foi, porque naquele contexto, muitos ainda falaram assim, ah, então você enganou. Não, não. Naquele contexto, eu achava que estava certo, achava que estava fazendo correto, achava que estava pegando correto. Por quê? Porque eu não conhecia a verdade, eu não conhecia de fato o que realmente é o Evangelho de Cristo. Em Osés está lá, meu povo perece por lhe faltar o conhecimento. Então, me faltava o conhecimento do genuíno evangelho, da forma que ele deve ser transmitido. E quando tinha esses cultos assim, né, fervorosos, vamos dizer assim, porque fervor do Espírito Santo é o Senhor falando dentro do seu coração, movimentando pela palavra, porque o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e do engano. Essa é a missão do Espírito Santo. Só não é pregar bênçãos, casa, carro, as coisas materiais, as coisas concernentes ao homem, ou colocar no contexto, você a exaltação, a palavra voltada para o homem. Não é isso. E quando acontecia assim comigo, eu saía, eu vi o povo tudo alegre ali e saía triste, angustiado. No meu parecer, né, na época, eu pensava que eu estou angustiado, é porque Deus está preservando para mim não engrandecer, para mim não gloriar, né? E eu pensava dessa forma. E aí, o que que acontecia? Eu, né, sempre nesse dilema. E quando, por último, nos últimos tempos que eu estava, né, ainda como líder, estava procurando pregar, já estava, as coisas estavam clareando, né, o evangelho, a palavra, a forma que Deus queria, né? E aí eu comecei a pregar mais voltado às escrituras, explicando as escrituras, o texto, dentro do contexto, trazendo para o povo. Pasmo. Isso eu estou falando diante do Criador. Eu saía desse culto quando eu pregava a Escritura, quando eu pregava o contexto correto, quando eu pregava o que de fato aquilo lá significava, saía leve. Então, ou seja, o que acontecia de fato comigo é quando eu pregava algo que estava contraditório às Escrituras, né? Contraditório às Escrituras, por me faltar o entendimento, por me faltar o conhecimento, a angústia era o Espírito Santo já me confrontando, me acusando. E quando eu pregava a Escritura, eu estava em ressonância, estava de acordo com a Escritura, de acordo com o texto estava trazendo. Então, tem que trazer aquilo lá dentro do contexto e trazer para o povo a mensagem daquele texto para a gente passar. E temos também, em Gálatas, como você pode ver, em Gálatas, capítulo 1, no versículo 9, está escrito: assim como já vou-lo dissemos, de novo, também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Vou ler de novo para você. Assim como já vou-lo dissemos, agora, de novo, também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. O que é para pregar já está, já consta, é a escritura. A, a, aquilo que é colocado.
acima do próprio Senhor. É o Senhor mais alguma coisa. Senhor mais, ó, Senhor mais isso. E tirar, né, a Escritura como base de regra e conduta, né, cristã, esse versículo bem, enquadra bem. Anunciar um outro evangelho, anunciar algo além do que nós já aprendemos, do que nós já recebemos. Já recebemos de Cristo. Foram os profetas, Cristo veio para, não para destruir, ó, não para destruir, mas para cumprir a lei e os profetas, cumprir tudo aquilo que foi escrito dele. Moisés, no passado, ele falou: no meio de vós levantará um profeta, e a ele ouvireis. Ou seja, era Cristo, tudo encerrando em Cristo. Então, foi consumado ali na cruz. As palavras de Cristo. Por último, Deus falou pelo Filho. Vamos mais ainda aqui. Ó, na conta, antes, um pouco, um versículo antes está escrito em Gálatas 1, no versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Tem uma passagem muito interessante escrita que muitos vêm com pretexto de humildade nas vestes, na aparência, mas o seu interior são lobos devoradores. São lobos devoradores. Porque o diabo ele não vem para enganar da forma estrondosa, original, ou que seja de uma forma amedrontadora, assustadora. Ele vem com indícias. Ele vem com um falso evangelho. Ele vem com né, um evangelho, vamos dizer assim, adocicado. Ele vem com algo, né, para dilubriar, enganar o povo. Ele vem manso. E olha, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já aprendeste, como eu lembro também, já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é aquele que no dia do Senhor será rejeitado. Olha só que interessante. Olha só que interessante. E aí, vamos naquele contexto que expliquei. Aqui, ó. Segundo Pedro, capítulo 1, no versículo 20, está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, se eu vou pregar o Evangelho, eu tenho que manejar bem a palavra de Deus. E eu não estou falando aqui de fazer um curso de teologia, de estudar, assim, calvinismo, arminianismo, linhas teológicas. Não, não estou falando disso, eu estou falando da Escritura. A Escritura mesmo está respondendo à própria Escritura. Então, ela não é de particular interpretação. É por isso que muitos pregadores, né, caem em discordância, pregam aquilo que não viu. Estou vendo uma visão e não viu. Estou vendo um anjo aqui e não viu. Estou sentindo isso, né? Olha só, sentir, coração. Deus manda te falar aquilo que vem na mente. E aí fala assim: Deus me revelou aqui nesse momento, agora. Deus mandou, Deus falou, Deus profetizou, Deus. Até o próprio Senhor falou para que se cumprisse acerca do que está escrito. Para que se cumprisse. Ele nunca falou assim, diretamente. Mas ele citou as Escrituras. Nós vamos ver para frente aqui que o próprio Cristo pregou embasado nas Escrituras. E ele sendo filho de Deus, Jesus Cristo, entendendo o coração de todos os homens aqui na terra, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Ele não pregou de si mesmo, mas citou as Escrituras. O que faz um homem carnal pregar além das Escrituras? Revelação pós-Bíblia. Deus me revelou isso aqui agora. Deus me revelou isso aqui agora. E às vezes é uma coisa que não está escrita. É uma coisa que não está nas Escrituras. E aí? E aqui você vai ver que a gente tem que rejeitar tudo aquilo que não está. E pregar o que não está, que não existe, é pregar além. Entrar coisas que não viu. Está escrito aqui na palavra. Não entre questões loucas, coisas que não viu, em culto dos anjos. Então, é isso que, quando a pessoa ela abre os olhos para o Evangelho,
ela já não aguenta ficar mais aonde não é pregado o evangelho, aonde não é pregado a essência da escritura, aonde não é respeitado a Bíblia, não é respeitado as escrituras. Ela tem que ser o crivo. O tirar livros, tirar tudo isso, é respeitar as escrituras. E um livro, vamos dizer assim, um livro cristão, e ele não estiver de acordo com as escrituras, você tem que abrir a escritura e rejeitar tudo aquilo que está em discordância. Mas ela não é de particular interpretação. Muitos interpretam a escritura trazendo para a instituição. Interpreta a escritura a seu bel prazer para justificar um exclusivismo, uma instituição como sendo a única detentora da salvação. Meu amigo, isso é um grave erro. A instituição que ela detém e faz com que todos acreditem que só ali tem a salvação, e outra, pior ainda, faz com que outros que saiam ali daquele eixo sejam excomungados ou seja desprezado porque visitou outra denominação que prega o evangelho, prega Cristo e tem que retornar e pedir perdão, está indo contra a palavra de Cristo. Porque tem uma passagem aqui que o Senhor mesmo falou assim. João chegou para o Senhor, mestre, nós vimos uns que estavam pregando em teu nome, profetizando em teu nome. Nós fomos lá e proibimos eles. Eles não estavam no mesmo grupo, não estavam junto com Jesus, não estavam junto com os discípulos de Jesus Cristo, mas estavam pregando Jesus. Olha só, preste bem atenção. Você sabe qual foi a resposta do mestre? Ele pegou e respondeu assim: não, de maneira nenhuma, não façais isso. Não façais isso. Quem não é contra nós é por nós. Agora uma pergunta. Se uma igreja, ela considera que é a única detentora da salvação, que ela é a graça e não Cristo, ela é a graça e não Cristo. Igreja, denominação, seita, qualquer lugar que tem muitas que acha que ali é a salvação, só ali detém a salvação, está indo contra a palavra do próprio Cristo. De se achar um absurdo, ter que pedir perdão porque visitou outra denominação, porque foi em outro lugar. Cristo não ensinou isso. Aí é onde que a nossa regra de fé e conduta vale nas escrituras, para saber se aquilo é de Deus ou não. E aí, nós vamos para a escritura e nós encontramos resposta. Ela não é de particular interpretação. Isso que vai além da escritura é doutrina de homens, é produção do coração do homem. Agora, se você prega, manejando bem a palavra da verdade, ensinando como Cristo ensinou, depois nós vamos abrir aqui, no final desse vídeo, para ilustrar também, sobre a tentação de Jesus. E aqui tem uma passagem também dos dois caminhos de Emaús, para você saber qual é a forma que Cristo, que o Senhor fala com nós pela palavra. Então, vamos adiante aqui. Abre a sua Bíblia também em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 29. Está escrito aqui, ó, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Olha só para você ver. Se alguém chega e prega para você, Deus manda te falar. Logo, se é Deus que mandou falar, você pode julgar o que Deus disse? Você pode julgar o que Deus mandou falar? De maneira nenhuma, né? Porque Deus mandou falar, Deus mandou falar. Agora, olha bem esse versículo. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Julgar através de quê? É isso que eu acabei de falar. Julgar através das escrituras. Se aquilo é de Deus ou não é de Deus. É isso. É julgar se convém ou não. Se pregou fidedignamente o que está na escritura ou não. É isso. É isso que significa. E mais abaixo, no versículo 30 e 31. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa,
cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar. Olha só, preste bem atenção. Uns depois dos outros, para que todos aprendam, olha só, aprendam e todos sejam consolados. Aqui está falando dos profetas, profecias. Será que eles profetizavam a vida, futuro, coisa carnal, material, ou profetizava aquilo que já estava na Escritura? Isso aqui foi na época dos apóstolos, da igreja de Corinto. Aqui. Olha só para você. Para que todos aprendam, todos sejam consolados. Aí você pensa assim, vou lá buscar consolação, vou lá ver o que Deus fala com a minha alma, esperando uma profecia para falar a sua vida. Será que é isso mesmo? Vamos ver de onde que vem a consolação do cristão, a consolação do crente? Veja só, ó, Romanos 15, verso 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação, olha só, consolação das Escrituras, tenhamos esperança. De onde vem a consolação? Das Escrituras. Você extrai das Escrituras, passagens que vão te trazer a forma de você agir como cristão. É as Escrituras que é a nossa consolação. Aí, vem de encontro com o que Cristo falou. Não preocupeis com o dia da manhã, com o que há vez de vestir, com o que há vez de fazer. E ainda ele falou, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É porque ele não ensinou a buscar as coisas materiais. Ele não ensinou a buscar resposta para as coisas. A própria Escritura ensina a forma de nós convivermos e vivermos nessa terra como cristão. E as coisas materiais, o Senhor vai acrescentar e vai dar sabedoria para nós através das Escrituras, porque as Escrituras ela nos ensina a se portar em sociedade, se portar em todos os ambientes, aonde nós estiver. As Escrituras ensinam. Tem o ensino das Escrituras. Por isso que ele falou, as demais coisas serão acrescentadas, buscar o reino do céu. Esse nós devemos buscar, mas buscar as coisas materiais, não. Vai ser acrescentada. E Deus vai dar sabedoria através das Escrituras para nós saber como administrar, como trabalhar, como lidar no casamento. É isso que Deus quer, extrair das Escrituras as coisas que nos fazem ser verdadeiros cristãos, né? Então, o que acontece? Nós estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus Cristo, pela palavra. Jesus Cristo orou, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tudo aquilo que o Pai ensinou, Cristo ensinou, os discípulos ensinou, está escrito, vamos ler de novo? Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Não precisa falar mais nada sobre isso aqui. Mas vamos lá. Em Romanos, capítulo 16, versículo 26. Mas, citando a Escritura, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas que profetizaram Cristo, né? Segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Mas veio o quê? A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é o quê? É a Escritura. Os profetas profetizaram, e a ordem foi para que os outros julguem, é porque eles não profetizou nada do que além. Eles profetizaram em ressonância com as Escrituras, em acordo com as Escrituras. Porque aí o cristão que está ouvindo vai julgar através da Escritura, se aquilo é de Deus ou não é. Não é a missão do Espírito Santo? Não veio convencer o homem do pecado e do engano? Não é a missão? Vamos ver nessa parte a missão do Espírito Santo aqui?
aqui. Veja. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, o Senhor for. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. É o Espírito Santo. Veja bem, no versículo 8. O que é a missão do Espírito Santo? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Então está em João, né, o anterior, 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Precisa falar mais alguma coisa? Qual que é a missão do Espírito Santo? Só aí você vê o que é uma profecia da palavra, o que é a pregação da palavra. Eu errei e não tenho vergonha de dizer, porque eu dou graças a Deus. Eu tenho vergonha de não ter pregado genuinamente as Escrituras, e às vezes preguei muita coisa fora do contexto, fora do que é realmente a Escritura. Se eu prego algo que não consta na Escritura, algo que está em dissonância, está contraditório à Escritura, eu estou mentindo. E o mentiroso não entrará no reino do céu. Por isso que muitos lá naquele dia, profetizei em teu nome, preguei em teu nome. A pessoa pode ser mais santa que for. Profetizei, preguei, expulsei demônio. Pode ser, tudo isso vai acontecer em teu nome. Aí o que o Senhor vai falar? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A mentira é iniquidade. Mentira é iniquidade. Então veja bem, veja bem. E para elucidar isso que eu estou falando, por que o julgar é nós julgarmos, ver se está de acordo com as Escrituras ou não? Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 11. Olha aí, está aí na tela. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Vamos ver o que é essa palavra, pregação? De bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Os bereanos, exemplo, Paulo pregou para os bereanos, e eles, com a Bíblia aberta, você deve abrir a Bíblia, as Escrituras, sim, enquanto o pregador estiver pregando, sim. Por quê? Ali você vai examinar se condiz ou não condiz, se está no contexto da palavra ou não. E a palavra vai ensinar, vai instruir, ela vai arder no coração, e eu vou te mostrar por que ela vai arder no coração, e se refere à pregação genuína da Escritura, uma pregação expositiva das Escrituras. Cristo pregou expositivamente. Sabia que até próprio Cristo ensinou exemplo? Olha só. Então vamos ler de novo? Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Paulo pregava e eles conferiam. Realmente é assim. Paulo ensinando, pregando, ensinando, pregando, ensinando. Aí, vai de encontro com aquilo que nós acabamos de ler. Qual que é a missão do Espírito Santo? Paulo pregava a Escritura, os bereanos ouviam, eles de bom grado receberam a palavra, né? Converteram, muitos ali converteu. E aí, será que Paulo está cumprindo a missão do Espírito Santo? Será que ele está sendo usado pelo Espírito Santo? Olha só, qual que é a missão do Espírito Santo? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Através de quê? Da palavra de Deus, das Escrituras. Vamos ler mais aqui? Olha só. Cristo, vamos lá. O próprio Senhor Jesus Cristo, ressurreto, depois da ressurreição.
Ele falou isso aqui para os discípulos do caminho de Emaús. Olha só, Cristo, hein? E começando por Moisés, ó, no Antigo Testamento, e por todos os profetas, discorreu. O próprio Cristo, ele precisava, sendo Cristo, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Eu vou fazer um adendo aqui, eu vou abrir a Escritura nessa passagem, vou fazer um adendo aqui. Olha só o que aconteceu com o coração de um dos discípulos do caminho de Emaús quando ele abriu a Escritura. Por isso que eu estou falando, somente a Escritura. O pregador que não prega a Escritura, não prega a palavra, prega coisas que vêm na mente, cuidado. Você não está escutando o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Um só. E é esse que eu vos anuncio aqui também. O mesmo que Paulo ensinou. Aqui, dentro da Escritura. Estou mostrando nas Escrituras. A verdade está diante dos seus olhos. Está diante dos seus olhos. Vou fazer uma adenda aqui, então vamos lá. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Próprio Senhor Jesus abriu as Escrituras e pregou. Ele não poderia falar dele mesmo, sendo o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mostrar o sinal ali que era ele, ressurreto? Me diga, responda. Eu vou ler aqui para vocês. Olha, Lucas 24, 27, né? Vamos no 28. O 28 está escrito assim, preste bastante atenção, abre a sua Bíblia aí, pause e abre a sua Bíblia. Lucas capítulo 24, do versículo 27 em diante. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe, Cristo, né? E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, presta atenção, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, abriu os olhos dos discípulos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Agora, olha só o importante. Não julga, irmão, não julga, só porque você não vê barulho, só porque você não vê dando glória na igreja, mas a palavra está mexendo no coração. O glória está sendo sincero, verdadeiro. Não julga. Porque tem muitos julgando, conhecer o verdadeiro evangelho foi uma igreja fria. Será que é frieza mesmo ouvir a palavra de Deus? Olha o que o Senhor faz no coração quando a escritura é aberta, quando a palavra de Deus é manifesta, quando ela vem para convencer nós. Porque ela é a missão do Espírito Santo. Falei anteriormente. Depois você retorna esse vídeo e vai vendo, vai analisando. Por isso que você escuta muitos que são abertos os olhos ao evangelho, o verdadeiro evangelho, e sai de denominações que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com o estudo bíblico, não têm compromisso com o evangelho de Cristo. Pregadores que não têm compromisso com o evangelho de Cristo, despreparado, pregando o que vem na mente, o que der e vier, profecias que não se cumprem. Anota as profecias, maioria esmagadora, não se cumpre. Ano após ano, mesma promessa, virada de cativeiro. Esse ano acontece, esse ano acontece, esse ano acontece. E muita gente entrando em depressão. Mas quando conhece o Evangelho salva, liberta, e acontece o que Cristo falou. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Veja bem, está diante dos olhos. Olha bem, no versículo 32. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriam as Escrituras? O coração deles ardia. E por certo aqui eles não fizeram barulho, não.
Eles não entraram alarido, não. Mas o coração deles ardia por ouvir a palavra pregada pelo próprio Cristo, o próprio Cristo abrindo a Escritura e pregando a Escritura, nada além. Ele deu exemplo. Ele deu exemplo. Vamos ver aqui mais. Um outro exemplo. Vou passar vários, tem vários exemplos. Aqui são um resquício de tanto exemplo recheado que tem na palavra de que é uma pregação genuína, do que é a palavra. Por quê? Com grande veemência, Atos 18, 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. O que ele estava fazendo aqui? Pregando. E estava pregando o quê? Através da Escritura. Nada além. Dá para você imaginar como que era a pregação? E olha o que o Senhor falou. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Testifica de quem? As Escrituras testificam do Filho. E mais embaixo, agora você vai ver. Deus falou pelos profetas e depois, por último, falou pelo Filho. E ele falou aqui, são elas, que as Escrituras, que de mim testificam. Vamos ver aqui embaixo? Mais? Em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Pode abrir a sua Bíblia lá, conferir. Confira aqui, eu só estou abrindo as Escrituras. Estou abrindo a Escritura. Estou pregando aqui, passando para você a Escritura. E aí quem vai te convencer é o Espírito Santo dentro do coração, através das Escrituras. Seus olhos sejam abertos para a verdade. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Falou pelo Filho. Acabou, aqui encerrou o cânon das Escrituras. Não há revelação pós-Bíblia. E se é uma revelação, ela vai entrar em acordo com a Escritura, porque foi o Espírito Santo que inspirou, o Espírito Santo quem guia pelo caminho da verdade, e ele nunca vai entrar em discordância com ele mesmo. Não existe, Deus me revelou pelo Espírito Santo, Deus revelou pelo Espírito Santo tal coisa que vai ser assim, assim, assado. E depois desfaz. Uai, será que o Espírito Santo revelou mesmo? Então, tome cuidado. Vamos ver qual foi o mandamento de Jesus? Olha só o que ele falou. Ensinando-os, Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Ordem de Jesus, ide fazei discípulos em meu nome, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é a missão. Como diz meu salmista, né? Medita na tua lei de noite e de dia, todos os dias, examinando. Você sabe qual que é o sinônimo de examinar? É estudar, já falei isso em outro vídeo. Examinar, o sinônimo de examinar é estudar. Eu não estou falando de você fazer curso de teologia, não. Mas você dá crédito na verdade que está diante dos seus olhos, que é a Escritura, e esse é o ensino de Jesus, não tem outro. Por isso que Paulo falou, aquele que pregar outro evangelho, além do que eu vos anunciei, que ele anunciou de acordo com esse ensinamento de Jesus aqui que você está lendo aqui. Ele ensinou a guardar todas as coisas que eu vos tenho. E está lá em Coríntios, está lá assim, que o único assunto do ministério de Paulo era Cristo. E esse crucificado. Esse é o assunto do cristão. Cristo crucificado. Nós temos que ir na igreja e aprender a amar mais a Jesus Cristo. Sair de lá amando mais a Deus, amando mais a Cristo, sem interesse. O mesmo amor incondicional que ele mostrou por nós devemos mostrar por ele. Essa é a missão do cristão. Essa é a missão do cristão na terra.
Não vem mais aqui alguma parte? Ó, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos. É aquela passagem que eu acabei de falar para vocês, qual que é a missão do Espírito Santo, que ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, certo? Para encerrar, eu vou abrir aqui uma passagem, e eu tenho aqui nos cards, nos vídeos anteriores, sobre a tentação de Jesus. Eu recomendo você visitar esse vídeo, compartilha, tá? Esse vídeo, o maior número de pessoas que você quiser compartilhar, tá? Porque eu sei que esse conteúdo é enriquecedor. Eu não estou aqui formando uma heresia, uma condição, contradição, não. Eu estou pregando que aqui é o Evangelho, a Escritura. Esse é o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo. Então, não desconsidera, não. Não desconsidera o que Cristo está falando pelo Espírito Santo ao seu coração. Vamos ler uma passagem. Então, para encerrar, da sua reflexão, reflita. O próprio Filho de Deus, as suas próprias palavras, poderia vencer o tentador, porque era o Filho de Deus já encarnado aqui na Terra. Ele poderia vencer o tentador com as próprias palavras. Mas veja o que ele mostrou de exemplo. Ó, chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois lê o capítulo 4 inteiro e faça uma reflexão lá. Aí, ele venceu, o que ele falou? Está escrito, olha só, está escrito. Ele citou a escritura, venceu pela escritura. Escritura no adversário. Tá. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, Jesus citando a Escritura. Ele citou a Escritura. E você acha que o diabo não conhecia o que estava escrito? Mas ele citou as Escrituras. Ele pregou, através da Escritura, ele venceu. Ele falou, citou as Escrituras para o próprio adversário. E ele poderia vencer com as próprias palavras, porque a palavra dele era verdadeira. Ele era verdadeiro, verdadeiro homem. Nele não havia mentira, verdadeiro Deus. Então disse-lhe Jesus, a última palavra, né? Foi 3 respostas. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4. Leia em Mateus 4. Veja bem, reflita. Aqui, ele mostrou que, através das Escrituras, ele tinha um respaldo para agir. E ele quer que eu e você haja de acordo com o que está escrito, de acordo com o que está na Escritura. E aí, você volta esse vídeo e vê tudo que foi mencionado aqui, pausa o vídeo, leia, né? Para consolação das Escrituras, né? Ela nos consola. Tudo que está escrito para nosso ensino, para nossa conduta cristã, está escrito. Entendeu? Então é isso. Ele ensinou uma grande lição na própria tentação. Só não vê quem não quer. Só não enxerga quem não quer enxergar a verdade. Mas aquele que o Senhor abriu os olhos, ele jamais vai colocar uma instituição acima da palavra de Deus. Jamais ele vai negligenciar. Jamais ele vai negar o Senhor. Ele vai perder amigos, pai, mãe, sistema religioso, vai sair da corrupção e vai cumprir na vida dele o que está escrito. Aquele que largar, que não largar, pai, mãe, filho, ou seja, largar tudo por amor de mim, não é digno de mim. E esse amor pelo Senhor é amor pela sua palavra, pelo Evangelho, sem corrupção, sem acrescentar, sem diminuir. Pregar o que está na mente, o
que vem na mente, no coração, você está acrescentando algo à palavra de Deus. Tudo, tudo, absolutamente tudo, já está revelado, já está escrito para nosso ensino, para nossa vivência aqui na Terra como cristão. Espero que esse vídeo tenha trazido para você grandes reflexões e que o Espírito Santo venha te convencer, venha te ajudar, te auxiliar a sempre examinar, sempre a lutar pelas Escrituras. Somente Cristo, somente a fé, somente a Deus glória, somente a graça, somente as Escrituras. Esse é um lema muito importante e está totalmente enquadrado na palavra, totalmente enquadrado nas Escrituras. Fique com Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus estejam no vosso coração.